tenho, na verdade, uma questão para fazer para você. Você falou em democracia socialista, né? Que é um termo assim que não é muito falado, pelo menos eu nunca escutei muito. E me veio o termo ditadura do proletariado, que é sempre falado. Eu queria que você explicasse se existe uma diferença, o que seria a ditadura do proletariado. Rapidamente, se você puder explicar. E aí, depois eu queria que você comentasse a resposta do Gilmar Mendes em resposta ao Lula. Mas eu sei que são duas coisas bem diferentes, mas, enfim, está dentro desse mesmo tema. Ditadura do proletariado é um conceito teórico que foi consolidado por Karl Marx a partir do seguinte entendimento. O Marx considerava que todo Estado, não importava se a sua forma era democrática ou autoritária, que todo Estado era uma ditadura de classe. Ou seja, ele tinha um caráter de classe. No capitalismo, o Estado era necessariamente burguês e, portanto, o Estado seria sempre uma ditadura da burguesia. Essa ditadura da burguesia poderia ser organizada de forma mais democrática, como no parlamentarismo, de forma mais autoritária, como nos regimes militares, de forma ainda mais autoritária, já depois da morte do Marx, através do fascismo. Mas sempre o Estado burguês seria uma ditadura da burguesia. E, da mesma maneira, depois de feita a Revolução Socialista, o Estado no socialismo seria sempre um Estado dos trabalhadores e não um Estado da burguesia. E o Estado, sendo dos trabalhadores, sempre seria uma ditadura de classe, sempre seria uma ditadura do proletariado. Não importava, não importando a forma de organização desse Estado. O Estado do proletariado podia ser mais, a forma poderia ser mais ou menos democrática, com maiores ou menores liberdades, mas sempre seria, da mesma maneira que o Estado burguês sempre seria uma ditadura da burguesia, o Estado dos trabalhadores no socialismo seria sempre uma ditadura do proletariado. Então, é um conceito teórico. Marx, com essa expressão, e depois o Lenin, o movimento comunista, não estavam defendendo ditaduras estrito sensu. É um conceito teórico, e um conceito teórico que partia do pressuposto de que a ditadura do proletariado, por atender a imensa maioria do povo, porque a imensa maioria do povo é de trabalhadores, seria um regime muito mais democrático e libertário que o Estado burguês. O Lenin, no Estado da Revolução, livro célebre do líder da Revolução Russa, o Lenin chegou a dizer assim: o mais autoritário dos estados proletários será sempre mais democrático do que o mais livre e democrático Estado burguês. Por quê? Porque o Estado burguês sempre será a ditadura de uma minoria sobre a maioria e o Estado da ditadura do proletariado será sempre a ditadura da maioria sobre a minoria. Portanto, qualquer forma de Estado socialista seria sempre mais democrática do que qualquer forma de Estado burguês. O Lenin chega a afirmar isso no Estado e a Revolução. Então, é um conceito teórico. Com o tempo, dá exatamente porque é um conceito que, depois da experiência com o fascismo, com o nazismo, com as ditaduras militares na América Latina, como esse conceito, do ponto de vista mais popular, ele é um conceito sujeito a desentendimentos, a má compreensão, os partidos comunistas, os marxistas foram parando de usar esse conceito. Esse conceito deixou de existir em boa parte dos partidos comunistas, em boa parte das organizações marxistas, porque criava uma confusão linguística, né? Uma confusão de compreensão. E aí os marxistas preferem chamar de democracia operária ou de democracia socialista, aquilo que o Marx chamou de ditadura do proletariado, mas não porque não concordem com o conceito do Marx, mas porque o conceito acabou, digamos, criando ruídos junto à opinião pública, não é? Perfeito.